Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Eu vou passar uma aulinha básica aqui para vocês sobre medir diodo, né? Diodo comum e diodo Zener. Eu tô sem nenhum diodo aqui fora da placa, mas a gente vai medir na placa, né? A gente vai comparar, vou ensinar para vocês como medir fora da placa. Só explicando aqui, vocês vão entender. Diodo comum são esses aqui, ó, retificadores. E diodo Zener são esses pequenininhos aqui. Ambos, a medida de um serve para o outro. Ambas as medidas são iguais para você saber se ele está em curto ou não. Lógico, tem determinadas medidas que se o diodo estiver em série, né, com algum componente da placa, aí você tem que erguer uma perninha dele de um lado para você ter certeza realmente se ele está bom ou está ruim. Então, pessoal, é o seguinte, para vocês medir o diodo bom, como que é a medida dele? Ele conduz de um lado. Deixa, minha mão tá fechando o multímetro. Ver se eu consigo aqui mudar. Ó, ele mede de um lado uma resistência de quase 500, né? 500 ohms. De o outro, pessoal, ele não pode medir, ele tem que dar zero, tá? Então, essa medida aqui indica pra gente que o diodo está bom, ó. De um lado ele não conduz e de outro ele conduz. Essa é a maneira que você saber que o diodo está bom. A outra maneira de você, se ele apresentar isso aqui, ó, num lado e isso aqui no outro, indica que ele está em curto, né? E se você medir de um lado, medir de outro e ele não apresentar nada, significa que esse diodo está aberto. A mesma coisa é para o diodo Zener. O diodo Zener ele conduz de um lado e ele não conduz do outro. Ó, de um lado ele conduz, de outro não. Significa que esse diodo está bom. Se ele apresentar continuidade, né, de um lado e continuidade do outro, significa que ele está em curto. Ou se você mediu de um lado, mediu de um outro, ele não deu leitura nenhuma, significa que esse diodo ele está aberto, não dá leitura. O teste do diodo Zener é o mesmo teste do diodo comum, né? Mas só que o diodo Zener trabalha com a polaridade invertida. Ou seja, ele só passa a conduzir ou atuar no sistema quando a tensão, né, do fabricante chega ao nível do fabricante pediu, por exemplo, 12 volts. A tensão desse diodo atuado, o Zener, ele só vai atuar no circuito quando chegar a 12 volts. Quando chegar a 12 volts ele vai controlar a tensão. Vai ter uma queda de tensão aí de, por exemplo, se tiver aí 12 volts aí, nele, dependendo do diodo Zener, 12 volts chegar na base dele, que é para ele atuar, chegar para ele atuar 12 volts, vai ter uma queda de tensão aí de 11.8 a 11.9, né? Que ele vai regular uma tensão aí. O fabricante regulou que quer a tensão que seja de 11.8 volts. Então vai chegar a 12 nele e ele vai regular para 11.8 volts. Então se você mediu o diodo de um lado, mediu de um outro, mediu de um lado, conduziu, inverteu a ponteira, não conduziu, diodo está ok. Se você mediu de um lado, apareceu aqui esse bip, né? Continuidade. Mediu de outro, deu, significa que o diodo está em curto. Você mediu de um lado e de outro não deu nenhuma leitura, significa que esse diodo está aberto. E nós temos também, pessoal, a ponte retificadora, né? Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui a ponte retificadora. Que essa ponte retificadora é a mesma coisa, como se fosse 4 diodos, né? Eu desenhei aqui, ó. Ver se eu consigo mostrar para vocês, ó. Essa ponte retificadora é 4 diodos desse dentro, desses que eu mostrei para vocês aí na primeira leitura, desse aqui, ó. São 4 diodos encapsulados aqui dentro, tá? Aqui dentro o diodo. Como que você mede essa ponte retificadora?
seguindo o mesmo esquema do diodo. Você vai colocar a ponteira positiva, pessoal, no negativo e vai colocar, deixa eu ver se eu consigo colocar o multímetro aqui para vocês verem. Ó, você vai colocar a ponteira positiva no negativo da ponte retificadora e você vai colocar a ponteira negativa aqui. Ele deu leitura, certo? Deu 532. Aqui no outro também 533. Aqui quer dizer que ela tá boa. Vamos inverter, pessoal, para ver o que vai acontecer. Colocar a ponteira negativa aqui e a ponteira positiva aqui. Ó, não deu nada. Não deu nada. Significa aqui que tá bom. Acabou o teste? Não. Você vai ter que repetir o teste do outro lado. Você vai colocar a ponteira preta aqui no positivo da ponte retificadora e vai vir com a outra. Ó, deu leitura e deu leitura. Se você inverter, não é para dar leitura. Se der leitura, significa que está em curto. Ou se você colocar aqui, pessoal, deu bip, colocou de novo aqui no outro lado, deu bip, essa ponte retificadora está em curto. Então significa que você tem que trocar ela. Pessoal, é simples, né? Tem que prestar atenção nesses simples detalhes, né? Aqui é a eletrônica básica que eu estou ensinando para vocês. É o básico que tem. Se você não aprender isso aqui, você não consegue aprender eletrônica, né? Porque você vai precisar desse teste. Então, pessoal, essa aulinha aí foi uma aulinha simples. E eu estou explicando para vocês da maneira que eu sei falar, né? Não sei falar, expressar bem, mas eu creio que vocês, dessa maneira, vocês pegaram o teste de diodo. O teste de diodo, vocês têm que prestar atenção que quando ele estiver ligado em série com algum outro componente, vocês vão pegar referência do outro componente. Então, ideal vocês, se vocês olhar na placa, se estiver em série, vocês tira e mede fora. Se não tiver, vocês vão medir e ele vai dar essa medida. Recapitulando aí, pessoal. Para medir a ponte retificadora, que é essa aqui, que são a mesma coisa de 4 diodos desse aqui, ó, dentro dela, vai 4 diodos dentro dessa aqui. Tá fazendo o mesmo trabalho da ponte retificadora. Então vocês vão pegar com o multímetro, vai colocar o positivo no negativo dela e vai colocar o negativo nas outras pontas que está desenhado aqui o símbolo da corrente alternada. Vocês vão colocar deu leitura 532. Vocês vão colocar aqui, o multímetro desligou, peraí. Pessoal, esse multímetro aqui eu comprei, ele é um multímetro baratinho, mas é um multímetro bom, tá? Ele, se você trabalhar no automático com ele, ele faz a leitura, você não precisa mudar a escala, tá? Então você vai, ó, deu 532, aproximado também. Aqui essa primeira leitura deu ok. Vocês vão inverter as ponteiras. Inverteu a ponteira, pessoal. Aqui, ó. Aqui não vai dar nada, não pode dar nada, quando não pode conduzir. E aqui também não pode conduzir. Então, significa que um lado aqui, dois diodos aqui estão bom. Vamos para o outro lado. Nós vamos colocar agora a ponteira preta no positivo da ponte retificadora e a ponteira vermelha do multímetro nos outros dois. Aqui ele vai conduzir, aqui ele vai conduzir. Essa parte aqui tá boa. Vocês vão inverter, colocar a ponteira positiva no negativo e fazer a medida do outro lado. Não conduziu. Então, tá bom. Caso vocês colocam de um lado e colocam de outro aqui, pessoal, conduza, apareça aí, conduzindo, apareça isso, ó, significa que está em curto. Caso vocês coloquem aqui e não dê nenhuma leitura, significa que essa ponte retificadora está aberta. Então é isso aí, pessoal. Conto com a ajuda de vocês. Se inscreva no nosso canal aí, ative o sininho, nos ajude, que eu vou estar colocando essas informações de eletrônica nessas aulinhas aí de eletrônica para iniciante, né? Então é isso. E Deus abençoe vocês. Se inscreva no canal, curta, ative o sininho aí. E até a próxima aula aí, se Deus quiser.